nome é Elsa Gomes. Olá a todos, sejam bem-vindos ao metro e meio de conversa aqui a gravar nos estúdios da CFM. Já sabem que à quinta-feira estamos no ar, na rádio, e depois este podcast fica disponível no YouTube, no meu canal Elsa Gomes e também no canal da rádio no YouTube, portanto, e nas redes sociais e por todo lado. Vou pousar aqui a minha claquete e hoje tenho uma convidada, por acaso eu acho até que tenho tido muito mais convidadas do que convidados. Muito me honram. De seu nome, Fernanda Pereira, e eu conhecia no âmbito, por acaso conhecia, ela conheceu-me a cantar. E depois vim a saber que ela está ligada a uma associação que tem um nome muito giro, que se chama Associação Carlotazinha, que é o... Vamos começar por aí, é o nosso tema de hoje. Olá, Fernanda. Olá, querida. Tudo bem? Tudo bem. Olha, antes de mais, muito grata por ter aceitado o convite para estar aqui comigo a falar. Eu é que agradeço. Pronto, mas a gratidão é recíproca, é uma coisa recíproca. E nós, antes de começarmos a gravar, parecia que já estávamos a fazer o programa. Fernanda, porquê? Porque a Fernanda fala, eu falo, o Rui Pereira, coitadinho, estava ali, já com a mão no rec e nós nunca mais. Mas pronto, começando pelo princípio, a menina Fernanda Pereira tem duas nacionalidades, portanto é portuguesa e francesa, não é? Tem certo. Dupla. Não é personalidade, mas sim nacionalidade, que eu há pouco dizia. Então tem dupla personalidade. Também sou gêmea, portanto são duas. Gêmea, eu também. Então É isso. Fazem que dia? 12. 12 e o dia 6. É mesmo os números? Sim, 6 e 6, 12, não. Vai, tu t'as fait. Tinha que ser. On est les mêmes. On est les mêmes. C'est peut-être les deux duos, les gémeaux. Pronto, se calhar é isso. Se calhar é isso mesmo. Olha, Fernanda, J'ai rencontré ma sœur. Pronto, a irmã portuguesa. Sœur. Pronto, a irmã portuguesa, aqui em Leiria. Fernanda, eu fui ver a página da Associação Carlotazinha e aquilo que eu estive a ler. Bom, primeiro vamos começar pela Fernanda. A Fernanda, depois já vamos. Como é que chegou... A Carlotazinha. Exatamente. E porquê o nome, e porquê a associação. Exato. Já vi que é uma pessoa do bem e uma pessoa que gosta de dar e quanto mais damos, mais recebemos. Estávamos a falar há pouco em off. Mas pronto, começando, Fernanda Pereira, onde é que nasceu? Eu nasci aqui, em Leiria. Em Portugal, e em depois Leiria. fui logo muito cedo para a França e lá casei, lá tenho toda a família francesa. Aqui não tenho ninguém em Portugal. Portanto, fez a sua formação toda lá, toda a vida lá. Toda, pronto. Portanto, foi sempre. Andei cá, de vez em quando vinha cá, de férias. Tive cá também no esposo, porque a minha mãe é dos esposos. A sua mãe é dos esposos. A Carlotazinha é dos esposos, e então vinha cá, mais a minha irmã, mas foi sempre, pronto, depois a minha vida foi toda depois em Então, França. tal como muitos portugueses, e por acaso já tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas aqui no podcast que também emigraram, e todos em busca de melhores condições de vida, portanto... Eu, graças Fernanda, a Deus, não, eu não fui não essa foi, parte. não foi nessa perspectiva? Não fomos, não é imigrante, eu fui lá por acaso porque os meus pais estavam quase que a divorciar e então fomos lá ver a situação exata e depois lá fiquei porque pronto, vi que o país correspondia mais à minha maneira de ser. Identificava-se mais. Fiquei muito mais lá do que depois cá. Pronto, começa a fazer a sua vida em França, portanto, identificava-se também mais com França, porque França, convenhamos, liberdade, é diferente. A liberdade, fui sempre uma pessoa, como se diz, extraverti. Extrovertida. Pronto, e isso também... Que é uma característica dos gêmeos. Pronto, isto para quem acredita, para quem não acredita, nós não queremos saber, porque nós, os gêmeos, somos mesmo assim. Somos assim, não há outra maneira de ser, e aqui eu não estava... Enquadrada, não se sentia enquadrada. Não sentia à vontade de fazer, pronto, estar à vontade. E lá senti-me logo aquela liberdade de poder ser eu. E depois, pronto, comecei frequentei pouco a comunidade portuguesa, não por não gostar não por nenhuma razão em especial, mas porque não... Porque a vida não proporcionou. E também não me identificava. Não se identificava. Porque eles haviam lá, eles têm como é que se chama? As coletividades. As coletividades, eles têm as comunidades. Pronto, eu não me integrava, não me sentia à vontade, não era eu também, porque... Pronto.
E então tive uma cultura e uma francesa. Acabou por absorver a cultura francesa, que é uma cultura, lá está. Portugal sendo agora também já um país mais aberto, não é? Muito mais do que era se calhar há 20, há 30 ou há 40 anos. Exatamente. Mas ainda assim, se calhar há 40 anos e há 30, França, aí sim, já era um país mais livre, com outro espírito, digamos até cultural, social, de aceitar as pessoas que são diferentes, por exemplo. E a abertura também de mesmo os estudos, podemos... Eu gosto sempre de aprender, mas isso também é uma parte dos gêmeos, estamos sempre, não sabemos nada, temos que aprender muita coisa, eu gosto de sempre... Saber um bocadinho de cada. De cada, das formações, tinha possibilidades de tirar várias formações e estar sempre a aprender, que aqui já era muito mais difícil. Mais complicado. E em relação à formação, pronto, falámos... que está muito ligada à área da psicologia e da psiquiatria, que é da sua formação, e depois, entretanto, portanto, faz a vida em França e decide vir para Portugal. Não? Ou como é que isto aconteceu? Ocorreu? Porque nós somos cuidadoras, eu mais a minha irmã. Eu cuidava de toda a parte medical e a minha irmã da parte de material. E a minha mãe, em fim de vida, nós sabíamos que ela estava em fim de vida, ela estava no hospital de Créteil, e sabíamos, pronto, ela estava nos cuidados paliativos, e nós sabíamos que era o fim. Ela tinha pouco, portanto, ela tinha tudo, tinha todas as condições dos cuidados paliativos em França, que estavam mais desenvolvidos do que aqui, porque em Portugal há poucos tempos. Isso foi há quanto tempo? Foi há 12 anos. Há 12 anos. Mas decidi, como tive a possibilidade, com uma luta, mas consegui tirá-la dos cuidados paliativos para trazer para aqui com toda a responsabilidade, porque não podemos tirar uma pessoa, assim, em fim de vida, dos cuidados paliativos para trazer... para transportar no avião, havia com muitas... Há toda uma logística e uma organização, série de... para fazer o que eu fiz. Mas pronto, era o desejo. Eu sei que ela gostava muito de Portugal. E, portanto, no fundo sabia que ia estar a concretizar de morrer aqui, estás a ver? E então trouxe para o Hospital Dom Manuel da Guiara, sem conhecer. Fui à internet, vi que tinha muitas condições, finalmente não tinha nada, mas pronto, não vou passar esta parte, que não vale a pena, já está passada. E foi aí que ela teve, só durou 2 meses, teve um tempo nos cuidados, nem foi cuidados paliativos, estava nos cuidados particulares, não continuar nos cuidados particulares, a pagar, isso posso dizer, porque eu acho que foi 110 euros por dia, sem ter médico, sem ter apoio psicológico, nada. Nem medicação, nada. Foi mesmo nem tinha uma cama particular, um quarto particular, era um serviço que os portugueses tinham aqui, os leirienses, que tinham um certo estatuto e então tinham às vezes uma pequena intervenção, podiam lá estar 2 ou 3 dias. Estás a ver, é na parte das consultas, agora acho que já nem existe. Mas as coisas não correram muito bem, porque pronto, fui só pagar e não tive o apoio que a sua... Porque eu não precisava do apoio medical, nós sabíamos que ela estava em fim de vida, ela já trazia a medicação e eu estava ali para cuidar. Ela já vinha com toda a medicação preparada, tudo para... Portanto, vocês sabiam como cuidar dela, exatamente. Eu estava sozinha, porque a minha irmã não pôde vir, porque eu tirei como é que se chama aqui em Portugal, sabes, uns dias, um tempo de... licença, uma licença sem vencimento. Sim, portanto, eu vim com ela e aqui fiquei sozinha com ela e aí é que eu sentia a lacuna da falta de formação. Porque eu, como estando sozinha com ela, precisava, por isso é que eu o pus no Hospital Dom Manuel da Guiara, precisava de um apoio não medical para tratar, porque não médico, porque aí já sabia, mas aquele apoio, estás a ver, psicológico, aquele miminho, aquele estarem ali rodeada, e não senti, não tive nada. Portanto, e aí foi aí que percebeu que havia uma lacuna de falta de formação, de falta de apoio psicológico, e falta finalmente das pessoas se sentirem bem com elas próprias. Havia uma maioria de pessoas que não estavam ali bem, não estavam a fazer aquilo que gostavam, e então quando fazes aquilo que não gostas, claro que também não podes dar. Não podes dar. E então foi a verdade, ela só durou 2 meses, depois faleceu. E a mãe da Fernanda chamava-se Carlota. Não, era uma... Então. Como é que se chama? Uma alcunha. E eu, quando passava na estrada dos Esposos, estás a ver a estrada da igreja, ouvia, olha, é a filha da Coixa, das Carlotas.
As Carlotas. E a Fernanda? Olha, Carlotas, quem depois perguntei. A minha mãe nunca me soube dizer o que era, diz que sempre ouviu a mãe dela chamarem Carlotas. E eu achei este nome para a Associação Carlota. Então chamava até Carlotazinha, a minha mãe. A minha mãe às vezes dizia assim, mas porquê que me chamas sempre Carlotazinha e não me chamas Mãezinha? Mas eu achava tão bonito Carlotazinha, e depois como ouvi esse nome tantas vezes... E acabou por ficar. Então, digamos que a mãe da Fernanda, cujo nome era... Era Maria Ribeiro Pinto. Maria Ribeiro Pinto. Chamavam-la Coxa nos Pozos, porque ela teve, aos 9 meses, teve a paralisia infantil e ficou só com uma perninha. Portanto, toda a gente, e era costureira. E então toda a gente a conhece nos Pozos. O Paulo Lameiro, não sei se tu Sim, o Paulo Lameiro, ele há de vir aqui ao meu programa. Falo nele porque eu sou por ele que a minha mãe tinha feito roupas e como costureira, que ia lá às vezes, estava lá, não sei quanto, sabes, antigamente acho que as costureiras podiam estar na casa uma semana e as pessoas faziam as roupas, as pessoas iam lá tirar as medidas. Eu fiz isso, havia uma costureira na Boa Vista que eu e a minha prima íamos lá e ela fazia-nos a roupa à medida. Pois, eu sou pelo Paulo, porque ele faz parte também da formação, a SAMP faz parte da formação que é a musicoterapia, e para os cuidadores, claro, e foi ele que me disse, olha, que sabes que a tua mãe fez-me, ainda lá tenho, ainda me lembro, recordo muito bem da tua mãe. Isso foi extraordinário da isso parte dele. É uma bênção, não é? Nós sabemos que... Porque ele é mais novo. Que houve alguém que deixou aqui porque ele é mais novo uma herança. O Paulo, acho que ele é mais novo 10 anos, portanto, de ter essa lembrança e dele se recordar com carinho. Foi muito bom. Portanto, foi assim que ficou então o nome da Carlotazinha. De repente, a sua mãe faleceu, uma coisa que já estavam à espera, pese embora nunca estejamos preparados para uma situação nunca estávamos preparados, e depois foi também as condições. Pensava, eu queria... Mas agora digo-te francamente, Elsa, é verdade, eu sofri muito de ver a falta de apoio que eu tive, mas agora diga uma coisa, foi talvez por causa da minha mãe não ter esse apoio e morrer em sofrimento, que era esquecado dela viver assim tanto em sofrimento, que até à última da hora pedi ajuda para me darem o tratamento para as dores, que agora já temos tudo sim, que é agora sim. E não tive, pronto. Mas isso não vou estar a falar dessa parte de tristeza, porque foi talvez esse sofrimento que eu passei, que acabou por inspirar tirar a associação, que todos lá no hospital diziam, vai-te embora para a França, o que é que estás aqui a fazer? Porque eu durante 3 meses, antes de abrir a associação, andava nas ruas todas de noite em Leiria, por ali prospectus, como é que se diz? Panfletos. A dizer o que aconteceu no hospital. Claro que não ficaram satisfeitos, mas eles tiravam o punho. Mas consegui abrir. É curioso, sim, é curioso, há uma parte da minha vida que a Fernanda não sabe, e vou partilhar também com as pessoas que nos estão a ouvir. Eu estou ligada à música, desde sempre, a minha vida sempre esteve ligada à música, mas trabalhei durante uma parte da minha vida na indústria farmacêutica e estive muito ligada à área da dor. E trabalhava num laboratório como delegada de informação médica na Grunenthal, que é um laboratório que tinha a patente do Tramadol, portanto, um derivado dos opiáceos. Sim. E, portanto, lançamos, recordo-me que em 2005, se não estou em erro, penso que em 2005, só em 2005 em Portugal, é que a dor foi considerado quinto sinal vital, com a escala da dor. Portanto, e a Fernanda, estando ligada à área clínica, sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar. Exato. Eu hei de ter a oportunidade também de trazer aqui ao Metro e Meio de Conversa pessoas que estão ligadas a esta área e, portanto, os cuidados paliativos, eu sei perfeitamente o que é que está a falar, é uma área muito recente em Portugal e esta situação que eu acho que é fundamental de darmos qualidade de vida. De vida ao fim de vida. Exatamente, às pessoas que estão a partir e que sabemos que vão partir, mas que não têm que sofrer. E a família. E a família apoiar a família. Exatamente. Quando eu criei a associação era até para os cuidados paliativos, mas claro que não conhecendo aqui ninguém em Portugal. Portanto, caiu aqui de paraquedas nesta cidade. Comecei a perguntar aos médicos, a pedir ajuda aos médicos se iam colaborar comigo para eu entrar no hospital para pedir para os cuidados paliativos, para saber, porque conhecia perfeitamente como é que funcionava, mas como não tive esse apoio, pronto, tive que criar a associação de uma outra forma e então foi a forma da formação. E os cuidados paliativos, para mim, foi sempre a base desta abertura da associação. Agora, pronto, graças a Deus,
está a funcionar muito bem no Hospital Santo André, a equipa é espetacular, que eu conheço perfeitamente. Verdade. Quero trazer aqui também a doutora Catarina e todas, a Isabel e todas, a Isabel, a Sara Rijo. São excelentes profissionais e pronto, estou satisfeita dessa de também estar integrada. Exato. Então, o que é a Associação? Vou-vos já dizer que podem seguir a Associação Carlotazinha no Facebook, no Instagram também. Instagram. E também podem ajudar, não é? Sim. Pronto, podem ajudar, as associações agradecem sempre e efetivamente, vamos então falar da Carlota. Eu posso... Podes. São as formações. Portanto, o que é que vocês fazem na Carlotazinha? Sim. Como é que a Fernanda de repente pensou, não, crio esta associação, como é que eu vou chegar aos doentes? Olha, portanto, como é que eu vou ajudar as pessoas? As pessoas, pronto. Nós criamos então como vim que sentia aquela falta de apoio ao cuidador, porque aí já não precisava de ajuda para o doente. O doente era só aquela parte de fim de vida da medicação. Da parte mais medical do fim, estás a ver? Mas pronto. Certo. Eu sozinha, cuidadora, que sabiam que eles, pronto, todas sabiam perfeitamente, isso foi mais difícil, porque estar aqui todo o dia com a minha mãe, de noite e de dia, porque eles mandavam-me sair, eu entrava pela janela, às escondidas, e eu estava lá com ela no quarto para ajudar. E então tenho que fazer qualquer coisa, posso ir para a França assim. E então decidi, muito rápido, não sei o que é que se passou, sabes, foi assim um clique. Vou criar uma associação onde vou dar formação gratuitamente para todos os cuidadores informais que estão em casa a cuidar de crianças, dos seus filhos, da sua família. Não há idades para ser cuidadora, somos todos. E então criei esta formação e para toda a comunidade. Portanto, quem quiser... Faz esta formação. Eu, o Rui Pereira, qualquer pessoa, nós podemos inscrever nesta, mais ou menos nesta formação. Sim, tens aqui vários módulos que são, vamos da fisioterapia, à psicologia... A ansiedade, demências, primeiros socorros, sobrecarga do cuidado, a alimentação... A importância de cuidar de si, porque nós, se não cuidarmos de nós também, não conseguimos cuidar do outro, não é? O fim de vida. Temos aqui pessoas, há pessoas aqui, Rui, que nos perseguem no bom sentido. Alexandra Nunes, logo assim de repente vi aqui o nome. Alexandra Nunes. O Paulo Lameiro, tem essa. Paulo Lameiro, que há de vir cá, Paulinho, não te escapas. Temos também aqui a Sónia, da Desafios. Sónia não conheço. Sónia, não estou Não, faz parte da empresa Desafios, que é a Marta. Cuidados paliativos, Sara Rijo, Sheila Reis. Portanto, há aqui uma série de módulos que são muito importantes para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E onde é que estas formações são formações são feitas... Tanto, agora acabámos foi numa instituição, que é a Casa, foi a instituição Casa na Azoia. Fizemos também já no Lar dos Pousos. Fazemos em vários sítios, e também fazemos também na associação, claro. A associação, o espaço físico é onde? É ali mesmo ao lado da Fonte das Três Bicas. E como o espaço é pequenino, aí são menos formandos. Estão menos formandos. Aqui, por exemplo, na Azoia podem ser entre 30, quando é um espaço num lar maior, podem ter mais... Tivemos também durante 5 anos no IPL, aí eram aulas de 60, 70 pessoas, 80, eram mesmo muito... E depois com o Covid... Continuámos à mesma, mas na associação. Agora, assinámos um protocolo, principalmente estas formações vão ser dadas na escola Monsenhor de José de Galamba, não sei se é quando se vai para a Azoia, na direita está lá uma escola que existe já há muito... Não conheces, tens de conhecer. Tenho que te apresentar essa escola, porque é uma escola de educação social, portanto fazem um trabalho extraordinário e já há muitos anos, porque foi criada já... Muito interessante também vir aqui ao 1,5 metro. Há 68 anos que esta escola foi criada. Desconhecia. É a escola... E a minha caneta decidiu... Não escrever? Não escrever, eu tenho que vir aqui buscar outra. Eu ando sempre aqui com muitas canetas, agora onde é que ela está? Eu gosto de escrever, por acaso não está aqui. Mas continuando. Não, vamos continuar. Mas esta escola é interessante porque, pronto, para já os larienses de onde conhecer.
não conhecem, e o Mar já há 61 anos. E é engraçado que foi uma história de amor, como contigo, com a Rita Andrade. Foi logo ali uma empatia que se criou. Sim, uma sintonia. E esta escola foi criada, foi 2 padres irmãos que criaram esta escola para os cuidadores, porque para a mulher saber fazer tudo, tanto em casa, a mulher em casa, como costura, como cuidar, e então, claro isso que... numa altura ainda, antes do 25 de Abril, não é? Antes de 1974. Anos, ele já estava muito à frente. E a escola continuou, e agora quando ela conheceu pela instituição onde estamos, a Nazoia, foi até o o presidente Machado que nos pôs em contacto. Quando ela viu os módulos, disse... Ela disse, não, isto é a nossa cara. É a nossa cara que é aqui na escola. E então criámos um protocolo para poder... Com a escola José Galamba. José Galamba, Monsenhor José Galamba de Oliveira. E é Marrazes de Leiria. Marrazes de Leiria. Todas estas formações são certificadas. Sim. E eu sei que isto de criar uma associação não é assim uma coisa fácil em termos burocráticos, porque muito infelizmente difícil. Portugal, e se calhar essa terá sido a maior dificuldade, não, Fernanda? Foi não saber falar corretamente a língua, não saber para onde me dirigir, mas é verdade que pessoas, por exemplo, posso dizer a doutora Ana Esperança, que não está agora, que é vereadora, que foi vereadora também na Câmara de Leiria, a doutora Ana Valentim, mesmo o Raul Castro, mesmo, ajudaram-me muito, e o Gonçalo ajudaram muito em desbloquear este processo exato, que às vezes... disseram, tens que fazer o pró-Leiria, estás a ver, ajudaram muito. Leiria, a Câmara de Leiria eu tenho que ter no coração, porque eles abriram as portas logo à primeira apresentação. Estás a ver? Não conhecia aqui ninguém, não conhecia, não era de Leiria, não conhecia aqui nada. E eles abriram as portas e acreditaram no projeto, porque não é fácil, porque como nós estamos focados muito na formação, é complicado, porque deve ser que não temos muitas ajudas financeiras. Temos a Câmara que nos apoia, temos o presidente até da Junta dos Milagres, o Mário, sim, que nos ajuda também financeiramente, mas temos muito poucas ajudas porque os donativos, as pessoas não dão donativos, a formação é gratuita, também não dão, mesmo aquela parte, sabes, que nas associações que fazem sócio, mas nós sócios, as pessoas fazem a formação, nem os 15 euros de sócio, eles fazem a formação sem dar os 15 euros. Quanto mais, podiam dar os 15 euros para portanto, não é... E foi sempre uma luta mesmo com as pessoas exteriores, porque disseram, mas isto não é válido, uma formação... E depois tem também cá uma maneira de... um pensamento mais... Sim, se a formação é gratuita, não tem valor. E eu lutei sempre para isso, não é... Para mim, o valor... Não era esse o foco, não é? O valor não é... Não está no... Não vou pedir, não sei o quê, não sei o montante do valor da formação, não é por causa disso que ela vai ser... mais ou menos válida. Ela é válida pelos conteúdos e pelas pessoas que fazem a formação. Quando tu vês todas estas pessoas que fazem parte, isso aí é o valor da formação. Nem tem valor, estás a ver, são pessoas... com tanto trabalho e que são pessoas com que ainda assim dão do seu tempo. Dão do seu tempo. Uns formadores agora têm que começar, lá está, a qualidade tem que ser muito importante, portanto tem que pagar. Agora o que está a ser mais difícil as formações é porque eu tenho que pagar muito mais formadores do que... Bom, a Alexandra Neves não pago, a SAMP não pago. Sim, eu compreendo, mas há outras que têm se calhar, quando queremos aumentar... não digo aumentar o nível, mas convidar outras pessoas que até são de fora. E aí as pessoas têm... Estás a ver o nível, as pessoas também têm que ter uma formação, ser tem que ter o CAP, não é? tem que ter exatamente. Certas condições que muitos estudantes gostariam imenso gratuitamente de dar esta formação, mas eu não posso aceitar porque tem que ter o CAP. Estás a perceber? Então, o certificado de competências de formadora. Portanto, isso também, e tem que ter experiência. Quando se fala das demências ou quando se fala de certos temas, temos que ter já uma certa Sim, já um conhecimento já mais profundo. Não estamos aqui a falar de um conhecimento pela rama. Não fazia ideia que vocês faziam este E depois aqui este é o cuidador, e cuidar de si nasceu no Covid.
porque ficámos 2 meses e meio todos em casa, não é? Portanto, há 2 tipos de formação que a Associação da Carlotazinha Sim, tem. é o cuidador para todos. O formação ADC Cuidador, vou mostrar. Rui, estamos a ver bem? Sim, pronto. Que aqui qualquer pessoa se pode inscrever. Cuidadores informais, formais ou para si própria, porque temos muitas pessoas que fazem para o seu conhecimento pessoal. Nos lares ou nas instituições de centros de dia é também para a equipa, para estarem. E todos eles, quem quiser pode contactar a Associação Carlotazinha. E depois, sabes, estas formações, dando assim, é uma formação, mas é também um desabafo. As pessoas aqui, fazendo a formação, não vão só aprender, vão também partilhar as dificuldades do cuidador, tanto cuidador informal como cuidador formal. E aí há um desabafo, estás a ver, dura mais ou menos 2 meses e meio, e é uma coisa que eu sempre gostei há 11 anos, é sempre a mesma coisa, dizem, já acabou, queríamos continuar. Estás a ver? As pessoas nem sentem o tempo a passar. Exato, não pelo valor de uma formação, que tem aquelas horas, 55 horas, não, é estarmos juntos. Sim, da partilha. Daquele apoio que estamos a dar psicologicamente, afetivamente. O afeto que damos. Olha, há ali uma partilha entre... Tanto eu estou sempre a aprender, não há nenhuma... Então já estás a ver, estamos a dar entre 2 a 3 por ano formações. Já há 11 anos, não há nenhuma igual. Mesmo os módulos vamos acrescentar, vamos tirar e pôr, porque depende Porque as coisas também dependem do sítio onde vão, às instituições onde vão, as necessidades. Adequam os módulos desta formação adaptadas consoante a instituição. E quando foi o Covid, fiquei sozinha durante 2 meses e meio, porque aí foi pena não acontecer quando eu estava lá, que ficava com a família, fiquei outra vez sozinha. E o que é que a Fernanda se lembra? Olha, mais uma formação. E esta chama-se Cuidar de Si. Essa é até para todos. Porque as pessoas depois do Covid ficaram... A saúde mental está muito em baixo. Posso fazer assim? Podes. E agora até posso anunciar, dá para dar uma graça. Que estamos a preparar uma formação para a saúde mental, os primeiros socorros na saúde mental. Primeiros socorros na saúde mental. És a primeira a ter esta informação. Vai ser realizado por grandes profissionais, como a Catarina Moreira, vai ser... Vou estar atenta. Sim. Portanto, vocês vão depois divulgar nas vossas páginas, nas redes sociais? Estamos em preparação, porque aí tem que ser... vai haver nos módulos, vai haver a nutrição, vai haver muita psicologia, mas são os grandes profissionais que estão que vamos fazer todos em grupo. Portanto, saúde mental muito importante. Primeiros socorros da saúde mental. É curioso o nome, é curioso porque nós normalmente associamos os primeiros socorros a socorrer uma pessoa que está a sangrar, uma pessoa que está a ter um infarto do miocárdio, uma pessoa que teve um acidente. Logo aqui os primeiros socorros vai ser mesmo... E de repente falamos primeiros socorros a nível mental. Que é sempre a parte que abrir procuramos mais, não é? Estás a ver, abrir as portas mais para pessoas desabafarem um bocadinho, não ficarem fechadas em si mesmo. Porque o trauma ficou, estás a ver, se não é tratado, para muitos ficou. E por isso é que sente-se esta parte das pessoas quererem aproveitar o máximo. Esta ansiedade constante. Porque esta falta de vamos morrer a qualquer momento e agora temos que fazer tem que ser agora. Tem que ser agora, pois. E, portanto, é uma coisa que se pode preparar e podemos tirar boas coisas. Aliás, uma das coisas que, indo ao encontro do que a Fernanda está a dizer e que reparei, que quando houve o apagão, novamente as pessoas ficaram completamente histéricas, ansiosas, o mundo vai acabar, esta coisa apocalíptica e depois o egoísmo, não é? Só para elas. Egoísmo. Portanto, eu vou recolher estas águas todas para mim, eu vou levar isto tudo para mim, não quero saber dos outros. Portanto, nem pensaram em nada. Não pensaram no outro, não pensaram... E por isso é que eu acho que cada vez mais, eu pensava que depois do Covid ia ter mais voluntários, ia ter mais pessoas que... Vai ficar tudo bem, não ficou. Ficou tudo mal. Portanto, essa frase... Nem posso com a frase. Eu nunca aguentei, nunca aceitei e cada vez aceito menos. Estás a ver? Vai tudo ficar bem para uns, mas muito mal para outros. Porque quem perdeu os seus familiares, eu perdi o meu pai também nessa fase, portanto vai ficar tudo bem, eu acho que é preciso ser Ficou tudo bem para quem ganhou muito dinheiro com aquilo que aconteceu. E foi uma minoria. E para toda a gente que foi impactada, os profissionais, por exemplo, das artes,
que deixaram de poder trabalhar, as pessoas que perderam os familiares, o isolamento a que as pessoas que estavam institucionalizadas foram obrigadas a sofrer com esse isolamento e morrerem sozinhas. Estás a ver? Portanto, aí e os profissionais da saúde foram os mais fustigados. Trabalharam de noite e de dia para ajudar o próximo, e isso aí não há valor. São pessoas que estão no meu coração, e acho que no coração de nós todos, porque foi graças a eles que nós estamos aqui. Correto. Portanto, temos que ter também... E, portanto, daí essa gratidão, nasceu esta formação. Esta formação, do cuidar de ADC. si. ADC, cuidar de si. E aí temos uma parte de estética, para a pessoa porque há muita depressão, portanto, e a mulher e o homem... Para se cuidarem. Para se cuidarem. Não é a maquiagem, não é preciso estás a ver, estar aquela... Mas nem que levar a cabeça. Uma pessoa que está depressiva não cuida dela. Isso é um dos sinais de pessoas. Por acaso ontem tinha uma conversa com alguém próximo de mim, que falávamos de uma pessoa amiga que sentíamos que estava numa fase depressiva, e um dos sinais é as pessoas não tomarem banho, não estão na cama, não comem, e mesmo se comem na cama, obrigadas a comer alguma coisa, isolam-se. E então essa parte de estética, para se aceitar a si própria, é importante, tanto o rosto como o corpo. E depois há outra parte psicológica, que é a ansiedade, as emoções, estás a ver? Falamos de várias... E dissemos também muito, depois aqui as medicinas em paralelo, estamos a fazer medicinas alternativas. Sim. Meditação, o reiki, a autoestima, estás a ver, de cuidados como certos... tudo o que já não é a parte de medicina, mas é esta parte de aceitação. Que no fundo é um complemento. É um complemento. E aí temos estas áreas. Estas valências. Que vêm pessoas que temos a Susana Ferreira, que faz a meditação, que é espetacular. Portanto, está muito entusiasmada com esta formação. Sim, é muito... Esta formação é muito pessoal, porque eu acho que cuidar de si é tão importante para poder gostar dos outros, porque eu identifico-me aqui nesta formação, porque eu vejo, é tão triste o que eu vejo à minha volta, estás a ver? As pessoas não querem, quando eu peço, por exemplo, um pequeno apoio para voluntário. Não tenho tempo, então eu agora tenho tempo, já tenho isto. Estás a ver? As pessoas estão sempre com aquela coisa... Do tempo. E não gostam de dar. E não gostam de dar, não gostam de fazer, de cuidar de si próprio, estás a ver? De estar ali uns minutos, mesmo que seja numa meditação, uma partilha. A pessoa sente-se muito mais feliz, não é só estar em casa. Falávamos isso em off. Sim. Estás a ver? O que é qual é? E depois as pessoas aqui é a mesma coisa. Tenho que fazer o jantar. O jantar aqui é uma coisa impressionante. Tenho que fazer... Eu, como não gosto de comer, mas chega. Pronto, não estou agora a estar... Fernanda, eu costumo dizer que eu vivo não para comer, mas como para viver, não é? Para sim, eu estar também. viva. Eu também. E adoro comer, mas quer dizer... Eu também, mas não vou passar... Mas parece que há um... Isso também me irrita muito. Há esta coisa... vou-me abanar aqui um bocadinho com o meu... É esta coisa de... Temos que comer. O almoço não se pode falhar uma refeição. O jantar não se pode. Quando há as formações, escolhi o horário 19 horas para dar tempo a todos. Portanto, saírem do trabalho e irem para a formação. Não, 19 horas, então como é que eu faço? Tenho que fazer o jantar para o meu marido e para os meus filhos. Deixa o marido, deixa os filhos. Vem cuidar de ti. Depois começam-se a habituar. Ao princípio, deixei tudo preparado e depois... Porque estão a dar... O marido fica satisfeito de ter ali... descansar durante 3 horas sem estar ela a dizer não puseste a mesa. Pronto. E agora sou eu que faço tudo aqui em casa. Estás a ouvir, Rui Pereira? Pronto. Tens que fazer as coisas, Rui. Os filhos a mesma coisa, estão nos quartos a fazer aquilo que querem. Estão a jogar e estão não sei quê. E porque nós, mulheres, temos um bocado esta coisa que nos foi incutido. Nós somos muito mais cuidadoras do que cuidar de nós próprios. De nós próprias. Sim, mas é isso. É redundante. É isso. A mulher... Sobretudo em Portugal, somos ensinadas a cuidar. De cuidar dos outros, cuidar dos filhos. E depois, de repente, onde é que estou eu? Pronto, esquecem-se delas. E então chegam a um momento que estão piores até mesmo com as pessoas que estão a cuidar. Porque a pessoa que está, ou seja, os familiares, ou seja, os filhos que têm a medicação, vão àquelas visitas, do médico, mas elas, onde é que estão? Elas onde é que estão?
Não existem. Não estão invisíveis. E depois o que acontece muitas vezes, penso que irá concordar comigo, Fernanda, é que os filhos saem de casa, há uma morte do marido ou de repente a mulher tem que cuidar dos pais ou dos sogros, mas depois acontece aqui qualquer coisa, a mulher fica sozinha, não é? Houve uma alteração hormonal e de repente a mulher pensa, o que é que eu fiz na minha vida? Nada. Pronto, o que é que eu fiz? Passei a minha vida inteira a cuidar do outro. Pronto, e é isso que nós nunca viajei, nunca... Nada, é isso aí que nós estamos a transmitir, tanto numa como noutra, porque também no cuidador também falamos muito no cuidar de si. Sim, é um dos módulos, sim, aliás. É um dos módulos. É logo o primeiro. É logo o primeiro. Logo o primeiro. A importância de cuidar de si. Pronto, estás a ver? Para elas compreenderem que só podemos cuidar bem do próximo, ou mesmo quando eu digo o próximo, pode ser os teus filhos, os seus familiares, se estiveres bem, um mínimo contigo. É importante. De olhares para o espelho, estares termos de ti, amor próprio, gostarmos de nós, com os nossos defeitos, com aceitarmos e amarmos uns aos outros. É verdade que eu sou católica, digo esta frase, gosto muito desta. E eu acho que se nós respeitássemos, então os portugueses normalmente são muito católicos, deviam respeitar esta frase. É mais o amar não diga, pronto. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não é? É muito bater a mão no peito. Pronto, acho que é pena, não, se amamos uns aos outros, devíamos ser mais, dar um bocadinho de si a uns e aos outros. Estamos tão felizes. É tão gratificante. É tão gratificante. A coisa que eu só vivo para isso. O dia que eu não puder estar, por isso é que uma pessoa gosta de rir, tu sabes muito bem como é que é. Nós gostamos muito de divertir. Porquê? Porque gostamos tanto das pessoas. E tu é o que eu sentia em ti. De eu não sabia que era gêmea, não sabia. Mas gosto do toque, gosto de agarrar, gosto de abraçar, gosto de mostrar quando estou feliz. Estás a ver? E isso também é uma coisa que se deve esconder. Eu não quero esconder quando sou feliz. E essa é mal aceito, estás a ver? Eu penso que há ainda, tenho a certeza que há um grande preconceito em Portugal sobre esta parte afetiva. E também falávamos isso há pouco, antes de começarmos a gravar este metro e meio de conversa, que nós temos muita dificuldade em aceitar pessoas que estão bem e que gostam de partilhar e que estão felizes e que nos dão um sorriso. Exato. É logo mal interpretado. Ai não, mas ela... E então se for uma mulher que está a rir para um homem, ai não, já tem interesse, já tem interesse, está interessada. Eu gosto, não tenho nenhuma... gosto de, é gostar do ser humano, gosto do ser humano, homossexuais, difame uma mulher por um nome infame, um homem, uma mulher, não interessa, um ser humano. Gosto de todas as pessoas que sejam diferentes, gosto muito das pessoas diferentes de nós, daquele... Do padrão, que saiam do padrão. Pronto, estás a ver? Porque nós todos temos uma folie en soi, como é que a tradução... Uma identidade. Temos uma identidade, temos uma maneira todos de ser um bocadinho... louco. De poeta e louco, todos temos um pouco. Todos temos um pouco. E essa maneira de ser louco é que vão nos dar energia para continuarmos a suportar o sofrimento. E os maus momentos que toda a gente, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde tem. Se não fosse esta parte de ser louca, de momentos em que eu sou completamente saio fora da caixa, como dizem cá. Se não fosse essa parte aí, eu já estava internada, talvez, porque é essa parte que me faz, tudo, estás a ver, tudo... Sim, a pessoa descarrega as emoções e depois está pronta para a luta. Pronto, e é essa parte também que é difícil ser aceite. Deves conhecer também muito bem, porque se eu vou rir se eu estou a brincar com um homem, então se é um homem, então tens... já viste? Que horror! Já viste o que é? Então tens o teu marido, tens o teu filho. Que horror, que exemplo que vais dar. O que é que as pessoas vão falar? E depois também uma coisa que disseram muito, abandonaste o teu filho e o teu marido e viestes para aqui, para Portugal, criar uma associação. Vai para lá, deixa aí. Estás a ver aquela parte, a saudade, sabes, aquela tristeza, o fado que eu não... Por isso é que gosto muito quando cantas o fado, que eu nunca gostei assim o fado da Amália Ortiz. Pois. E eu canto assim às vezes uns fados mais alegres. Pronto. Eu assim, a tristeza, não é assim... E estás a ver, sentem aquela... Portanto, eu devia, como mulher casada, com um filho, que agora tenho um netinho, também dizer, então estás aqui, vai ter com o teu netinho. Vou, quando lá estou com eles. Quando estou aqui. Eu tenho 2 amores, tenho a associação e tenho um netinho, 2. Tenho mais, mas pronto, tive o meu netinho há 3 anos. Estás a ver, mas não vou agora deixar...
E posso dizer uma coisa, para todas as mães pode ser um exemplo. É verdade que deixei o meu filho em França, foi o único que aceitou a minha... o que eu Este fiz, projeto. Eu deixei, foi o que lhe deu mais força. E quando eu deixei a minha mãe, quando ela faleceu, foi em fim de vida, assistia até à última. Foi uma coisa que fica marca. Que marca, porque a pessoa, quando está em fim de vida, ela se vide completamente, sabes? Ela perde tudo. O cocô, bom, tudo. Sim, pronto, todas as... Estás a ver? E essa parte é muito difícil, eu já tinha assistido a isso, mas quando é a sua própria mãe... Claro. É uma imagem difícil. mesmo muito difícil. E o meu filho estava comigo, veio especialmente da França, com a minha irmã, e eu fechei-me em casa a preparar o projeto e não fui ao funeral nem nada, então não viram. Porque essa parte aí, eu deixei a minha mãe no Dom Manuel de Aguiar. Não deixei, o cemitério já não é, pronto, já não segui. Mas ele seguiu-me sempre e não me abandonou, ao contrário. Apoiou. Até para dizer que foi uma coisa extraordinária, foi que ele ofereceu-me há 2 anos uma viagem a Dubai para... Em como... É tão bom quando os nossos reconhecem também aquilo que nós fazemos, não é? E neste caso... Não chorei pela falar da minha mãe, chorei pronto, é isto. A Fernanda a dizer-me no início, eu acho que eu vou chorar porque eu sou uma chorona e eu também me emociono assim, pronto. Mas esta parte que o meu filho fez foi uma coisa, estás a ver, que fica... é um testemunho também para as mães, de não pensarem que se estiverem em casa a fazer o necessário, quero dizer, pronto, aquela a seguir o filho sempre na escola... Não quer dizer, se fizerem uma coisa diferente, não quer dizer que os vossos filhos não vão aceitar. Ao contrário, as vossas escolhas. É um exemplo de coragem. Pronto, porque eu vejo que ele está muito fiel e está, pronto, depois tive também a possibilidade de encontrar o Presidente da República, porque ele fala corretamente o francês e comunicámos os dois em francês, foi também um encontro para o Estatuto do Cuidador, estás a ver? A Associação da Carlotazinha também lutou bastante para este estatuto e para esta causa. E ele, pronto, ver o que eu fiz, está ainda feliz. Bem. E conseguiu realizar a vida dele, e eu não estou nós temos a criança para nós quando são pequeninos, mas depois eles têm que dar... Os filhos são do mundo. E temos que mostrar também, se eles não veem o exemplo em casa, nunca fazem nada. Que somos independentes e que há uma vida. E que há uma vida, porque senão se tu fazes... Quantas mães e quantas amigas tu deves ter, dizem, eu gostava de fazer isto. E nunca fizeram. Pronto. E depois chega ao fim, se eu soubesse. E uma das coisas que mais dizem no fim de vida é aquilo que eu não fiz. Aquilo que eu não fiz, exatamente. É aquilo que eu não fiz. Nos cuidados, no fim de vida, nos cuidados paliativos, isso, certeza. Sim, é o que ele aparece mais. É o perdoar. É o perdoar. Há várias frases. Pois, eu agora, se ela estiver aqui, a Isabel vai dizer, não lembras das frases. Não disseste. Mas, sim, o que é que eu não... São 5 coisas. São 5 coisas. Sei que é o perdoar, sei que é o que eu podia fazer e não fiz. Olha, são 5 coisas, desculpa, Isabel. Isabel, pronto, estamos perdoadas. É Isabel que sou eu e a Fernanda, pronto. Porque eu tinha, mas agora não vinha preparada para dar. Mas uma que é importante, mas essa é perdoar e fazer aquilo que... e pensar o que eu deixei de fazer por causa dos outros. Exatamente. E por causa do julgamento do outro. Do julgamento e por causa dos filhos ou por causa do marido. O marido pode ser... hoje está o marido, amanhã ele pode ser embora, já é outro. Portanto, não vamos estar... Temos que pensar, ser um bocadinho... Aí não é ser egoísta, aí é pensar em si própria. E vamos ter uma vida muito mais feliz. E mais feliz. E mais rica, porque já fizemos aquilo. Não calhou, não deu certo, porque a mim o Gonçalo, se calhar não se lembra, mas ele disse-me... Acho que foram passados 2 ou 3 anos, tive uma conversa com ele na Câmara e ele vai assim, quanto tempo é que tu achas que vais durar? Uma pergunta assim, não assim sei. De chofre, não é uma pergunta assim, no charco. Pois, quanto tempo? Não sei. Já gastam 11 anos, agora não sei. Daqui para a frente, pronto. E vamos esperar que esteja muito mais. Fernanda, olha, nós estamos a terminar porque estas conversas, isto é o que tem sempre acontecido, é que eu chego ao fim e parece que ainda não comecei. Tínhamos tanto para falar. Sigam esta associação da Carlotazinha
eu vou mostrar novamente Instagram, Facebook, e já sabem, têm aqui 2 formações que podem aproveitar, que são formações dadas e são certificadas e dadas por pessoas extremamente competentes dentro da área do cuidador, formal e informal. Fernanda, foi uma inspiração também conhecer de perto esta associação da Carlotazinha. Nós vamos aqui continuar a falar em off, que é aquilo que depois também acontece quando é na televisão. Pedir não é um pedido em casamento, mas, posso fazer um pedido? Sim, com certeza. Queres ser a embaixadora da Associação da Carlotazinha? Olha, meu Deus. Não peço imensa desculpa, não lhe dei a preparação. O não, como dizem aqui, se podes não ficar mesmo contigo sem problemas nenhuns, foi um pedido muito, sabes, um pedido em casamento muito assim, rápido. De repente, não, é quase que me pôs aqui um anel à frente a dizer, pronto, tive um pedido. Teve um pedido, portanto, olha, estás à vontade. Vamos falar e eu vou de certeza ser embaixadora da Associação da Carlotazinha, tenho muito gosto. Obrigada. Vamos falar e vamos continuar a falar. Fernanda, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada a todas as pessoas que seguem o 1,5 de Conversa. Um beijinho grande. Meu nome é Elsa Gomes, futura embaixadora da Associação da Carlotazinha. Já sabem, para a semana voltamos aqui ao podcast 1,5 de Conversa. Um beijinho a todos.